Eu vou comentar uma parte do livro Sapiens, do professor de História Yuval Harari, de Israel. O viés dele, óbvio, é histórico, não psicológico. Então ele não aborda, por exemplo, a existência do inconsciente. Apesar disso, eu acho interessante e importante ler sua obra, porque ele nos acrescenta uma informação que eu considero relevante. Entre 70 mil e 30 mil anos atrás, aconteceu algo que os historiadores chamam de revolução cognitiva. E ela tem esse nome porque, por uma razão que não se sabe o motivo, a nossa espécie desenvolveu uma habilidade única, a habilidade de abstração. Nós começamos a pensar e a nos comunicar de uma maneira abstrata. E o autor se pergunta, por que isso é tão importante a ponto de ter feito com que a nossa espécie conquistasse o mundo inteiro? A sua primeira resposta é, não é porque essa foi a primeira linguagem. Todos os animais têm uma forma de comunicação. Abelhas e formigas têm uma forma até sofisticada de comunicação. Esses insetos são capazes de informar aos outros membros da sua colônia onde é que tem um determinado alimento. Também não foi o fato de ter sido a primeira linguagem vocal. Todos os macacos se comunicam por sons. E há, inclusive, comunicações muito específicas. Chimpanzés conseguem, inclusive, comunicar cuidado, leão, fazendo com que os indivíduos do seu bando subam em árvores. A revolução cognitiva foi muito importante, porque pela primeira vez a nossa espécie começou a falar de coisas que não eram vistas, tocadas ou cheiradas. Foi nesse período que surgiram as primeiras religiões, os primeiros deuses, os primeiros mitos. Se um chimpanzé podia comunicar para o resto do seu bando a informação cuidado, leão, a nossa espécie passou a ter a habilidade de expressar uma ideia abstrata. O leão é o espírito guardião da nossa tribo. Como ele diz, essa capacidade de abstração, que ele chama de ficção, não só nos fez falar de coisas que não existem, mas o mais importante, nos fez agir coletivamente. E essa é a grande importância da revolução cognitiva. Aqui um parêntese, que é uma informação que ele não dá no livro, porque, claro, o viés dele é histórico, mas eu acho importante completar com um pensamento da psicologia. As religiões procuram explicar como surgiu o mundo, como surgiu o universo. Em geral, a cosmogonia trata de um tipo de caos inicial, ou no mínimo de grandes conflitos. Guerras são travadas, até que, por fim, um deus ou deuses conseguem estabelecer uma espécie de paz cósmica, uma paz divina. Daí, portanto, a crença de uma certa ordem divina, e os membros daquela religião tendem a se comportar de tal maneira a não desestabilizar essa ordem divina. Os primeiros caçadores, por exemplo, podiam ter um ritual de, antes de sair para caçar, fazer uma espécie de oferenda para o espírito do animal que seria caçado. E após ter caçado esse animal, ou após ter sido devorado, mais um outro ritual, agradecendo ao espírito daquele animal. A intenção, portanto, é de não quebrar uma ordem divina, uma ordem cósmica com comportamentos inadequados. Feche o parênteses da explicação psicológica. Como o autor diz,
Insetos como formigas e abelhas conseguem cooperar com uma quantidade enorme de indivíduos, mas sempre de uma maneira rígida, fixa e sempre com membros da mesma colônia. A nossa espécie, a partir da revolução cognitiva, pôde desenvolver capacidade de cooperar com uma quantidade enorme de pessoas e mesmo pessoas estranhas a nós. Sociólogos estipulam que um grupo de até 150 pessoas consegue se administrar. A partir desse número, o tecido social começa a se esgarçar, porque conflitos graves vão surgir. Quem vai liderar esse grupo? Quem vai caçar e onde? Quem vai fazer sexo e com quem? Então, mais ou menos a partir dessa quantidade, 150 indivíduos, a tendência é que o grupo se divida. Então, um novo grupo surja. Sem a revolução cognitiva, nós estaremos vivendo, ainda hoje, em grupos de até 150 indivíduos. O grande mérito da revolução cognitiva, então, foi nos dar a condição de trabalhar de uma maneira eficiente, em larga escala. E ele explica, e essa é a razão do sucesso de impérios e nações. Então, continuando no raciocínio dele, e aqui eu lembro que no vídeo anterior eu falei que qualquer frase tirada de um contexto pode ser usada da maneira que a pessoa quiser. Então, dessa maneira que eu estou apresentando, eu posso dar a entender que o autor eventualmente tenha um viés psicológico. Não é o caso. Ele continua dizendo que após o surgimento de mitos, como religiões, deuses, os próprios mitos, ele coloca a palavra mito de uma maneira bem ampla. Para ele, tudo que é abstração é um mito. Por exemplo, uma empresa seria um mito. A empresa não tem uma existência física, entre aspas, real. Um outro parêntese. Esse é um dos motivos pelos quais se cria objeção quanto à doação de empresas para campanhas políticas no Brasil. O argumento é: uma pessoa jurídica não deveria influenciar uma eleição, já que ela não vota. Fecha parênteses. Para o autor, então, o que faz com que impérios e nações tenham se sustentado e se sustentem hoje, ainda são mitos compartilhados por todos os indivíduos. E ele coloca na categoria de mito até a constituição de um país. Ele cita o Código de Hammurabi para ilustrar seu pensamento. No início do código é dito que 3 deuses, Anu, Enlil e Marduk, outorgaram a Hammurabi o direito de governar segundo as leis e regras propostas naquele código. E é curioso pensar isso porque na Constituição Brasileira de 88 está escrito que ela foi promulgada, entre aspas, sob a proteção de Deus, fecha aspas. Mesmo Estado laico, ou dito laico como o Brasil, a Constituição ainda assim é escrito sob a proteção de Deus. O que o autor nos propõe pensar então é muito interessante. Seja num grupo, digamos, pequeno, como um monastério ou uma nação, são mitos compartilhados pelos indivíduos que fazem com que essa comunidade ou uma sociedade possa continuar funcionando de forma harmônica. Você tem que acreditar nesses mitos para que haja uma cooperação efetiva. Mas o que me interessa aqui é salientar a função social do mito, da mitologia. Foi graças aos mitos, portanto, que a nossa espécie conseguiu, no seu primeiro momento, quando surge a revolução cognitiva, se unir em grupos cada vez maiores. Um abraço e até o próximo vídeo daqui a 2 semanas.